Vamos lá então? Todo mundo pronto? Então vamos lá. Nesse momento hoje, o objetivo hoje é encorajar você, ok? Todos nós, eu acredito que todos nós temos alguma direção que a gente escutou em algum momento Deus falar com a gente e a gente se dirigiu, a gente se movimentou em direção a isso. Às vezes parece uma intuição, às vezes parece uma ideia que eu tive do nada, mas isso é o Espírito Santo falando com você. E aí a gente se vê no meio de um caminho e às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, às vezes a gente precisa de uma ajuda, às vezes a gente precisa de alguém falando comigo, bora meu irmão. Sabe aquela hora que você está assim, ó, chegando no finalzinho, você já consegue ver a linha de chegada, mas você está tão morto, tipo eu nos 3 km da igreja, que você precisa de alguém falando com você, bora, 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 bora. Então hoje, o objetivo hoje dessa mensagem é ser a pessoa que está ali do teu lado assim, ó, bora, 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 segue no teu caminho. Esse caminho foi Deus que colocou na tua vida, essa direção foi o Espírito Santo que entregou para você, meu amigo, está no caminho, vamos embora. Bora, vamos nessa, ok? Então mantenham isso no coração de vocês. Tudo o que hoje essa mensagem quer é encorajar vocês. É mostrar para vocês, apresentar para a gente a vontade de Deus para a gente nesse caminho em que a gente está se deslocando, em direção a esse propósito dele para a gente. Eu quero começar aqui, ó, em Eclesiastes 3, eu vou ler os versículos 1 e 2. Fala assim, ó. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Esse arrancar, entenda-se como colher, como retirar aquilo que se plantou, retirar o fruto daquilo que se plantou. Ok? Então a gente observa o seguinte, que para cada propósito há um tempo. Existem propósitos de Deus na vida da gente que se cumprem assim, bem rapidinho. Existem coisas que Ele coloca no nosso coração, de manhã, de tarde está resolvido. Existem coisas que a gente ora hoje, de manhã estão resolvidos. Mas existem outras coisas na vida da gente que levam um pouco mais de tempo. Que levam um pouco mais de tempo para se cumprir. Essas coisas que levam um pouco mais de tempo são normalmente aquelas que exigem da gente um pouco mais de perseverança. Um pouco mais de certeza no caminhar. E aí o que eu quero dizer para vocês hoje é o seguinte, se você está num caminho em que Deus colocou você, se você está seguindo em direção a um propósito que Deus colocou para você, fica tranquilo que você vai chegar lá. Você vai chegar lá. E isso é uma certeza que eu estou dando para vocês, que a palavra nos dá. Aí é o seguinte, mas aí, João Paulo, como é que você tem certeza? Porque aqui na igreja a gente tem um hábito que é o seguinte, não é muito importante o que o João Paulo pensa, não. Não é muito importante o que o Reinaldo, a Ananda, o Fragali pensam. O importante de verdade é o que a palavra diz. Não por coincidência, o João Paulo, o Reinaldo, o Fragali, a Ananda, todos nós pregamos aquilo que a palavra nos diz. Ok? Então, quando eu falo para vocês, vocês não precisam acreditar no que eu estou falando com vocês, não. Aliás, a gente sempre incentiva vocês a fazerem as anotações, buscarem na palavra, leiam esses versículos novamente, gente, escuta a palavra de novo no decorrer da semana e busca no Espírito Santo uma revelação, alguma coisa diferente do que você conseguiu entender e escutar somente aqui, mas busca isso, ok? Então, peraí, quando eu falo para vocês que há uma certeza de que eu vou chegar no meu objetivo quando eu caminho em direção a um propósito que Deus colocou na minha vida, de onde eu tiro essa certeza? Aí eu vou ler Filipenses 1, eu vou ler o versículo 6. Diz assim, ó, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. A palavra me diz que aquele que começou a boa obra é quem vai completar. Alguém aqui já viu Deus não completar alguma coisa? Alguém viu em algum lugar, em algum momento, em algum versículo, em alguma coisa na Bíblia, na vida de alguém, alguma coisa que Deus começou e Ele não terminou? Olha o que está escrito em Filipenses 2 agora, no versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Então, primeiro, a vontade de Deus para a gente, segundo Filipenses, é boa. Segunda coisa, é Ele quem efetua, que Ele que nos entrega a vontade e é Ele que nos capacita a concluir.
Então isso pode me garantir, isso dá para mim, João Paulo, a tranquilidade de olhar para vocês, membros da igreja, que se você está em direção a um caminho que Deus colocou no teu coração, só existe uma coisa para você, só existe um resultado para você: vitória. Não existe um outro caminho. Se Deus coloca esse caminho no coração da gente, é Ele quem vai nos capacitar e nos manter nesse caminho até que a gente alcance. Deus não vai chegar, jogar uma ideia na sua cabeça e vai dar licença e esperar que você se vire para chegar lá. Esse não é o nosso Deus. No meio da caminhada, se em algum momento você se sente só, está na hora de parar, refletir um pouco e buscar em Cristo, buscar em Deus, buscar na palavra. Ele não nos abandona, Ele não sai do nosso lado. É Ele quem cumpre, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos mantém no caminho. O nosso papel é nos mantermos em fé, lembrando disso, crendo nisso, ok? É Ele quem vai te capacitar por todas as etapas. Aí, olha só, você está no meio do caminho, bate aquela dúvida. Normal? Normal, gente, acontece com todo mundo. Às vezes a gente se pergunta se o caminho que a gente está seguindo é esse mesmo. Às vezes a gente se questiona se aquela voz que a gente escutou, se aquela ideia que a gente teve vem de Deus. Mas e é isso? Tudo bem, gente. Está normal, está tudo certo, acontece com todo mundo. E aí, como é que eu digo isso para vocês? Vamos ler Romanos 8, versículo 31. Romanos 8, 31 diz assim, ó: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eu pergunto, se Deus é por você, se Deus coloca esse propósito no seu coração, você segue em direção a esse propósito, quem vai ser contra você? Aí olha só, se eu mantenho o foco em quem iniciou a obra, a palavra me diz que é Ele quem coloca no meu coração, é Ele quem me dá o querer e me capacita para executar. Se eu mantenho o foco em quem iniciou a obra, Ele é fiel para cumprir. Não há poder maior no mundo do que o poder de quem iniciou a obra em nós. Quem iniciou a obra em nós foi Cristo. Foi Deus quem colocou isso no meu coração. Cara, ótimo. Já fui. Beleza, estou no meio do caminho. Quem vai ser maior? Quem vai conseguir se impor? Quem vai conseguir superar isso? Se Ele é por você, qualquer coisa, qualquer um contra você, só tem um resultado: derrota. Ao mesmo tempo que, se Ele está com você, você só tem um resultado possível: vitória. Vocês entendem isso, gente? Estão comigo? Então, entenda o seguinte, eu falei vitória, ok? O único resultado para quem caminha com Cristo, o único resultado para aquele caminho que Cristo colocou na sua vida e que você segue, que você está seguindo, aquele propósito que você mirou e está ali em direção a Ele, o único resultado para você é vitória. Agora observa que eu estou falando vitória, eu não estou falando ausência de batalha. Existe uma diferença e é importante a gente se lembrar disso quando a gente está no meio dessa caminhada. Algumas dessas vitórias, elas vêm para a gente assim, de WO. Às vezes o inimigo nem se levanta, às vezes nem aparece nada, às vezes é uma coisa rápida. De novo, oramos de noite, de manhã está resolvido. Oramos de manhã, de tarde está resolvido. Jesus colocou uma coisa no meu coração, eu caminhei em direção àquilo, cara, em uma horinha está resolvido. Ok, e eu não falo só dessas, mas às vezes a gente segue uma direção e, cara, e tudo corre bem. Certo? Então existem algumas batalhas que a gente ganha até por WO, mas existem algumas batalhas em que o inimigo se levanta, em que o inimigo tenta trazer. O objetivo do inimigo na vida da gente é impedir que a gente alcance. O que ele quer para a gente é atrasar a vida da gente. O que ele quer, o objetivo dele é fazer com que você perca o teu foco. Que no meio desse caminho que Deus colocou na tua vida, é que você desvie desse caminho. Ou pior ainda, que você empaque, que você pare de se movimentar. Esse é o objetivo dele. Mas qual que é o único resultado daquele que é contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é o único resultado de quem vai contra você?
nesse propósito? Derrota. A gente não pode se esquecer disso. Olha só, essas batalhas, quando eu falo sobre batalhas, o que o rei estava falando aqui no dízimos e ofertas, essas batalhas, elas existem. Então eu não estou aqui para chegar e tampar o sol com a peneira e dizer para você, olha meu filho, Deus colocou no teu coração, vai que vai ser, ó, chuchu com, como é que fala? Mamão com açúcar, não tem um chuchu. Esquece o chuchu, mamão com açúcar. Pode ser mamão com açúcar, dependendo de como você encarar os obstáculos que aparecem na tua frente, as dificuldades, as coisas que aparecem na tua frente. Pode ser mamão com açúcar, mas não necessariamente vai ser um caminho somente de rosas. Olha só o que diz, mas aí o que eu quero lembrar? Quando a gente fala sobre as batalhas que a gente enfrenta em direção, nesse caminho que a gente está percorrendo, isso só é um problema quando a gente se esquece do mais importante. É quando eu esqueço quem é que luta essa batalha para mim. Eu vou ler aqui, ó, o Salmos 35, eu vou ler os versículos de 1 a 3. Olha o que está dizendo aqui no Salmo 35. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno, levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Olha o que está escrito em 2 Crônicas 32:8. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança no que disse Ezequias, o rei de Judá. Essa passagem de 2 Crônicas, aqui, o rei da Síria está descendo, invadiu o reino de Judá, ele está descendo ali, ó, rapando tudo, certo? E Ezequias está ali, ó, se preparando para esse momento, está se preparando para essa batalha. Ao invés de chegar para o exército e falar assim, gente, o negócio é o seguinte, a gente é forte, a gente é bom. Não, o que ele fala é o seguinte, cara, é o nosso Deus quem luta as nossas batalhas. É isso que ele está falando, e o que eu quero hoje é convidar vocês a terem essa confiança também no que o rei de Judá falou, que Ezequias falou. O que eu quero hoje é lembrar e que a gente e convidar você a manter isso na tua mente, de que as suas batalhas não é você quem luta. Ao menos não deve ser. E lembra que tudo que eu estou falando sobre um caminho que Deus colocou no meu coração, eu sigo em direção a esse caminho, e a única certeza que eu tenho é que, primeiro, foi Ele quem colocou no meu coração, é Ele quem vai executar, é Ele quem vai me capacitar. E é Ele quem luta essa batalha para mim. Então eu preciso ter essa certeza, e a minha vitória vai ser certa. É o nosso Deus quem luta as nossas batalhas, e é por isso que a nossa vitória é garantida. Se Deus luta as suas batalhas, é só crer nisso e descansar. E aí vem o ponto mais importante que eu quero falar hoje, assim, que eu quero que a gente pense e guarde isso no nosso coração. Descansar. Hoje eu quero convidar vocês a percorrer esse caminho, mas eu quero convidar vocês a percorrer esse caminho de uma posição de descanso, que deve ser a nossa posição. Em qualquer batalha, em qualquer dificuldade, em qualquer problema que eu acho que eu tenho, a nossa posição tem que ser uma posição de descanso. Ela deve ser uma posição de descanso. E aí eu escuto assim, citando a Ananda, né? A vozinha falando assim, mas JP... Você acabou de falar sobre uma batalha. Como é que você está falando de descanso? É isso. Eu estou falando de uma batalha. Eu estou falando de uma luta que possivelmente, que normalmente, em vários momentos da nossa vida, ela acontece. E eu estou falando justamente de descanso nessa batalha. Entenda uma coisa. Existe uma batalha. Ok? A gente já falou isso. Existe uma batalha. E o objetivo do nosso inimigo é isso. É atrasar a vida da gente, é impedir que a gente siga e que a gente alcance esse propósito. O que não pode acontecer, aonde eu não devo me posicionar, é numa posição de desespero. É numa posição de assumir essa batalha para mim. Aí é onde o caldo começa a engrossar. Aí é onde a coisa começa a desandar. Ok? Estão comigo?
Então vamos lá, eu não posso falar, e eu estou falando sobre plenitude, eu estou falando sobre alcançar, eu estou falando sobre chegar num propósito, sobre alcançar um propósito. Agora, eu não posso falar sobre alcançar um propósito, sobre plenitude numa vida cristã, sem falar de descanso, ok? O descanso para nós que somos cristãos nascidos de novo, quem é cristão nascido de novo? Muito bem, se você não tem certeza de você ser um cristão nascido de novo, a gente precisa conversar, ok? Vamos lá, se eu sou cristão, nascido de novo, eu preciso me lembrar que plenitude nessa vida cristã envolve descanso, e precisa envolver descanso, necessariamente precisa envolver descanso, porém para nós cristãos, o nosso descanso ele não chega no final da batalha, no final do caminho, nós já partimos de uma posição de descanso. O nosso objetivo é percorrer todo esse caminho nessa posição de descanso. Manter o meu descanso ainda do início, ainda durante a caminhada e até o final. Eu vou ler, olha só, Mateus 11, versículos 28 e 30, do 28 ao 30. Olha o que está escrito lá em Mateus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando a gente fala sobre descanso, a gente fala sempre. E eu repito mais uma vez. Quando a gente fala de descanso aqui, a gente não está falando sobre inatividade. Eu não estou falando sobre sentar e esperar que as coisas caiam do céu para a gente. Quando a gente fala de descanso, eu estou falando de descanso em Cristo. Eu estou falando de descansar naquele que luta a minha batalha. Eu estou falando em descansar em quem colocou a vontade no meu coração, quem apontou para mim o caminho e quem está me sustentando durante todo esse caminho. Esse é o descanso que a gente está falando. Não lutar as nossas próprias batalhas, não exercer isso com as nossas próprias forças, às vezes parece uma coisa assim, isso é legal, é bem Novo Testamento mesmo, mas isso não é coisa do Novo Testamento não. E a gente vai ver isso, que lá desde o início, o descanso, ele existe, faz parte do propósito de Deus para a vida da gente. Olha só, toda vez que alguém falar com você assim, esse negócio aí é muito neotestamentário para mim, é muito Novo Testamento para mim. Aí você pergunta o seguinte, eu pergunto para vocês o seguinte, quantos dias teve a criação? Em quantos dias a criação se concluiu? Foram 7 dias. Qual foi o 7º dia? O descanso. E aí eu pergunto para vocês, por que o descanso, o dia do descanso, é o 7º dia da criação e não é o 1º dia depois da criação? Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso? Por que o 7º dia não é o 1º dia depois da criação, mas é o último dia da criação? Porque não existe completude sem descanso. Desde a criação, no 7º dia, no último dia da criação, Deus já está mostrando para a gente o caminho, Ele já está mostrando para a gente a necessidade do nosso descanso de uma obra. A obra já estava completa no 6º dia. Deus podia ter falado assim, ok, 6º dia, a criação está completa, a partir daqui vamos ver o que vai acontecer no restante do mundo, no restante dos tempos, no início dos tempos. O dia do descanso não é o 1º dia do restante dos tempos, é o último dia da criação. Então todas as vezes que você parar e se pensar, ou que alguém perguntar para você assim, não, isso aí é muito coisa de Novo Testamento. Tudo bem, é coisa de Novo Testamento mesmo, de verdade, isso é muito aplicado no Novo Testamento, isso é uma verdade que se cumpre em Jesus Cristo. Mas desde a criação Deus nos mostra, Deus já nos fala sobre o descanso em Cristo, o descanso no Shabá. Quem é o Shabá? Cristo é o Shabá. O nosso Deus é o nosso descanso, o nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é o nosso descanso. É nele que se posiciona o nosso descanso, não é na rede, em casa. A rede na casa da gente é uma boa parte, é uma coisa muito legal para o nosso descanso, para o descanso do nosso corpo. Agora também não adianta nada eu estar deitado na rede, estar com uma cabeça completamente atribulada. Isso não é descanso. Não adianta eu estar sentado na cadeira esperando as coisas acontecerem e o meu coração aqui está disparado, morrendo de ansiedade, louco para saber o que vai acontecer, mas eu estou aqui parado sem fazer nada. Isso não é descanso.
Não é esse o descanso que a gente quer que você busque. Não é esse o descanso que a palavra pede para que a gente busque. O descanso que a palavra aponta para a gente é o descanso de uma obra que já foi concluída pelo nosso Deus. Estão comigo? Todo mundo está entendendo isso? A criação do universo se concluiu com o descanso. Estão entendendo isso? Forte isso, não é? Cara, o dia que eu parei e eu entendi isso aqui, aí a gente vai ler Hebreus 4, vou ler o capítulo inteiro. Quando eu entendi esse capítulo, quando essa ficha caiu, meu Deus do céu, primeiro, muita coisa fez sentido que antes não fazia. E a gente começa a viver a vida da gente numa perspectiva completamente diferente. A gente começa a se posicionar de um jeito muito diferente. Vamos ler o capítulo 4 comigo? A gente vai ler o capítulo inteiro, tá? São 16 versículos, a gente vai ler todos os 16, mas acompanha comigo que é coisa boa demais. Vamos lá. Olha o que diz lá em Hebreus 4. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. Olha a preocupação do escritor de Hebreus. A preocupação do escritor de Hebreus não é que os caras tenham falhado. A preocupação do escritor é que os caras estejam pensando que falharam. A preocupação não é com, não, eles não estão descansando. Não, a preocupação é deles acharem que não estão descansando. Deles não entenderem na mente deles que o descanso que já foi garantido para eles não foi suficiente, não é alcançável. De que eles não estão aptos para isso. A preocupação do escritor aqui dessa carta para a igreja, a gente está falando de uma carta que foi escrita para uma comunidade judaico-cristã. Então eles são judeus que se converteram ao cristianismo. A preocupação é que essas pessoas estejam com uma mente tentando voltar às práticas antigas e esquecendo do que Deus já conquistou, do que Cristo já conquistou para eles na cruz do Calvário. A preocupação não é que eles não tenham o descanso, mas que eles estejam pensando que não tenham. E ele segue falando assim, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Aqui o escritor fala de uma passagem dos Salmos 95, em que o povo judeu perdeu a fé. Depois de 40 anos no deserto, vendo tudo que Deus fez por eles, é isso que o Salmo conta, a história. Depois de 40 anos vendo o maná, a pedra, ali minando água, depois de ver codornizes, depois de ver a ação de Deus com uma coluna de fogo para aquecer o pessoal durante o dia, durante a noite, e uma nuvem de glória para cobrir durante o dia. Depois de ver tudo isso, o povo para de crer, o povo para de entender quem é o Deus. Eles passam a acreditar que eles precisam se virar para fazer alguma coisa, porque mesmo durante 40 anos em que Deus entregou tudo o que eles precisavam, eles ainda tinham dúvidas se Deus podia, se queria. É isso que ele está falando. Olha o versículo 4. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Essa palavra desobediência, entendam como fé e certeza na provisão do Deus que já estava provendo para eles há 40 anos. Essa é a mensagem que a gente não pode esquecer. Essa é a certeza que a gente precisa ter no nosso coração. E ele segue, por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração.
Ele está falando das pessoas que endureceram o coração, do povo judeu que endureceu o seu coração depois de 40 anos sendo sustentado, de provisão completa. Então, se hoje o tempo de Deus para nós é hoje, o tempo da provisão de Deus para a gente é hoje, o tempo do amor de Deus para a gente é sempre, é hoje, o tempo das bênçãos de Deus para a gente é hoje, o tempo do que Deus prometeu para você na palavra e para que isso se cumpra na sua vida é hoje. O tempo da intenção, da vontade, do amor, daquilo que Ele tem preparado para a gente é hoje. Entendam isso, que o tempo da provisão de Deus não é na semana que vem, é hoje. Amém? Estão comigo, gente? Seguindo então, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. A lei não pode trazer descanso. O que nos traz descanso é o nosso Cristo, é saber e a nossa fé de onde vem a nossa provisão. É o meu posicionamento de fé em saber quem é que luta essa batalha, quem é que está trazendo para mim a direção para esse caminho. Esse é o caminho para a minha direção, para o meu descanso. E seguindo, assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Esse descanso sabático, ele está falando do Shabá. Ele está falando do 7º dia. Ele está falando do descanso de uma obra completa. Uma obra que foi feita pelo nosso Deus. Ele está falando de um momento de descanso em que eu me posiciono e eu tenho a certeza de quem cumpre a obra é quem iniciou a obra. Se esse caminho que eu percorro, gente, se esse propósito que você tem na tua vida, que você segue em direção a ele, se isso veio de Deus, cara, deixa ele fazer a obra. Se você iniciou uma caminhada na certeza de que ele apresentou, de que ele trouxe isso para você, é ele quem vai cumprir e deixa ele cumprir. E ele segue, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. O descanso que ele quer que a gente entre é no descanso de Deus, não é no descanso da rede da minha casa. O descanso da rede da minha casa é ótimo, é muito válido para descansar o meu corpo, mas muito mais importante do que eu deitar na cama e ficar com a cabeça maluca, é eu descansar a minha mente, o meu coração em Deus e saber que toda essa preocupação é dele. Eu saber que a capacitação, a ideia, a resposta vem dele e não de mim. Amém? E ele segue, portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair segundo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Ele fala para a gente que, primeiro, nada foge aos olhos do nosso Deus. Quando você está seguindo esse caminho e você começa a ver as coisas se levantando na tua frente, cara, Deus não está de olho fechado. Nada está passando batido por ele. Aquela pessoa que começa a te atrapalhar, aquela pessoa que está ali tentando puxar o teu tapete, nada disso está passando batido. Nada disso passa despercebido aos olhos do nosso Deus. Nada disso passa despercebido aos olhos do nosso Deus. Ele sabe o que está acontecendo, ele está vendo o que está acontecendo. Entrega esse caminho, segue nesse caminho junto com ele, deixa que ele faça a obra. E de tudo isso que está se levantando na tua vida, no teu caminho, ele vai cuidar também. Às vezes ele vai cuidar retirando do teu caminho, às vezes ele vai cuidar te capacitando para suplantar. Às vezes ele vai cuidar disso, fazendo com que simplesmente suma da tua frente. Às vezes ele vai te capacitar para aquela pessoa, para que você também trabalhe junto àquela pessoa e deixe de ser uma azeda e passe a ser teu brother. A gente estava falando no GC com a Bárbara e ela estava contando para a gente
uma história de uma menina que trouxe para ela umas dificuldades, e o pessoal, assim, que trabalhavam do lado dela, e a pessoa toda, assim, estranha, né? E, cara, de repente, do nada, a pessoa ajuda ela de um jeito, assim, sobrenatural, absurdo, completamente inesperado. Isso pode acontecer, cara. Você pode ter uma pessoa do teu lado tentando puxar o teu tapete, e você ora, meu Deus, tira essa pessoa do meu caminho. Cara, meu Deus, tira essa pessoa do meu caminho? Não. A minha oração é, meu Deus, suplanta, passa, resolve esse problema. Se vai ser tirando a pessoa do caminho ou fazendo com que essa pessoa enxergue o teu amor através da minha vida, é com ele. Imagina, você consegue imaginar que no teu caminhar existe uma bênção para você. Existem bênçãos para você. Deus coloca no teu coração um objetivo, um propósito, você caminha em direção a esse propósito e durante esse caminho, cara, as coisas vão acontecendo. Bênçãos vão aparecendo, as coisas vão acontecendo. Uma dificuldade aparece e você suplanta, você passa. Uma outra dificuldade aparece e você passa por ela e você segue no caminho. Aí de repente aparece uma bendita, um bendito no teu caminho. E tudo que essa pessoa faz é tentar te segurar e te impedir de chegar lá. De repente essa pessoa some, você segue no teu caminho e alcança o teu objetivo. Isso é maravilhoso, concordam comigo? Agora, o que é melhor? Essa pessoa sumiu, foi viver a vida dela azeda para outro lugar e você alcançou o teu objetivo. Isso é legal. Mas e se ao invés dessa pessoa sumir e seguir azeda na vida de outra pessoa, essa pessoa começa a observar Deus, o amor de Deus fluindo através da tua vida. Essa pessoa começa a entender, meu Deus, tem alguma coisa errada naquela pessoa, porque eu puxo o tapete dela, eu invento mentira sobre ela, eu invento confusão para ela e essa pessoa continua seguindo em frente. Tem alguma coisa diferente na vida dessa pessoa. E essa pessoa, no final das contas, fica curiosa, procura saber o que está acontecendo e ela descobre que você vai numa igreja maneiríssima. Essa pessoa descobre Jesus, se converte e ao invés de passar a ser azedo na vida de outra pessoa, ela passa a ser Deus na vida de outra pessoa em outro lugar. E você segue o teu caminho e atinge o teu propósito. Qual das duas histórias é mais interessante? Concordo também que é a segunda. Então, às vezes, essa dificuldade, às vezes o que para a gente parece um obstáculo, na verdade não é um obstáculo, é um ponto de crescimento. Pode ser um ponto de crescimento para nós. Às vezes aquela pessoa que parece que está ali só para te atazanar, ela está ali na verdade para crescer segundo aquilo que você tem para oferecer na vida dela. Às vezes essa pessoa que está ali trazendo dificuldade para você e que você às vezes ora, gente, todos nós já oramos para Deus tirar a gente do nosso caminho. Não estou aqui tentando ser santíssimo diferente não, tá? Quantas vezes eu já orei para Deus tirar a gente do meu caminho e Ele não tirou e até hoje continuam trabalhando comigo, por exemplo. Até hoje. Mas até isso a gente começa a ver a ação dele, porque a pessoa que eu queria que ele tirasse do meu caminho hoje não é a melhor pessoa do mundo a me dar, mas é uma pessoa melhor do que ela era ontem. E mesmo que eu não tenha influenciado nada, digamos que eu não tenha influenciado nada na vida dessa pessoa, mas eu pude ver a ação de Deus na vida dessa pessoa. Uma parte dessa ação pode ter sido eu, cara, pode ter sido eu, pode não ter sido eu. E quando eu digo eu, não digo eu fazendo alguma coisa, mas Deus agindo através da minha vida. Mesmo que não seja essa pessoa se transformando pela ação de Deus através da minha vida, mesmo que eu não tenha tido essa participação, mas eu estava presente e eu vi essa pessoa crescer. Eu vi essa pessoa melhorar. Eu vi uma pessoa que não queria nada com nada, que não queria saber de nada, se tornar uma pessoa que valoriza a família, que teve uma filhinha, que valoriza a família, que agora valoriza passar mais tempo em casa com o filho do que na rua, do que trabalhando igual um maluco e ganhando dinheiro, somente dinheiro, 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 dinheiro. Eu vejo uma pessoa que antes só pensava em dinheiro na vida dela, hoje recusar trabalho para poder passar tempo com a filha. Mesmo que eu não tenha feito parte de nada disso, isso eu vejo me inspira e me encoraja para a minha caminhada. Estão entendendo isso? Deus não precisa necessariamente tirar as pedras todas do meu caminho, mas Ele vai me capacitar para suplantar, para passar por isso. Ele vai me capacitar para, de repente, transformar essa pedra num algodão doce. Amém? Desde que eu esteja disponível para isso. E aí ele segue com o versículo. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O nosso Jesus
O nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele não é um Deus que está distante, lá no Olimpo, olhando de mim e mirando em alguém para se divertir, tacar um raio na cabeça de alguém. O nosso Deus, o nosso Jesus veio a esse mundo. Ele se fez carne. Ele passou por todas as tentações e dificuldades que a gente passa. Ou vocês acham que gente azeda só surgiu agora? Gente chata, gente tentando puxar o teu tapete, não começou no século XXI não, gente. Começou desde a criação. Desculpa, não na criação. Depois da criação. Desde muito tempo. Quando Jesus veio a esse mundo, já tinha gente tentando puxar o tapete dele. Concordam comigo? Puxaram, né? Puxaram, pregaram ele na cruz e tudo mais. Concordam comigo? Muito bem. Esse Jesus, a gente precisa se lembrar que o mesmo Jesus que luta as minhas batalhas, que me capacita para todas as coisas, que traz para mim a verdade, que é quem me conduz à vitória que eu sei que é certa, esse mesmo Jesus veio a esse mundo e sofreu tudo o que nós estamos sofrendo hoje. Absolutamente tudo o que você pode sofrer de tentação, de dificuldade, ele também sofreu. Porém, sem pecado. E ele segue no versículo 16: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Existe graça para você no momento da tua necessidade. Existe graça para você no momento da tua dificuldade, cara. Jesus está com você no momento da tua dificuldade, no momento da tua necessidade. Amém? Nós que somos cristãos, nascidos de novo, que já temos o Espírito Santo em nós, esse descanso que a palavra fala, nós já temos garantido esse descanso. Isso já faz parte da nossa vida como cristãos. Isso se cumpriu em Cristo. O descanso que eu hoje tenho direito, que hoje faz parte da minha vida como cristão nascido de novo, se cumpriu em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas existe uma ação, uma necessidade de uma ação intencional para que esse descanso se manifeste pleno na minha vida. Existe ainda uma plenitude que vem da manifestação desse descanso. E a palavra me diz que se você tiver que se esforçar, se esforce para entrar no descanso. Ou seja, para que eu entre no descanso, pode ser que exista uma necessidade de uma ação intencional. E eu não estou falando de sair desesperado tentando resolver o problema. Mas o propósito, a ação que o escritor me fala, me pede, que a palavra me mostra necessária, é uma ação, uma busca para entrar no descanso. O descanso de Deus é o que traz para a gente a possibilidade do sobrenatural se manifestar na nossa vida. Enquanto eu estou lutando com as minhas forças, enquanto é pelo meu merecimento, pela minha força, pela minha capacidade, vocês entendem que existe uma limitação? Eu sou uma pessoa, o meu corpo, as minhas ações são naturais. Existe uma limitação dentro de um mundo natural, que existem leis da física, que existem pessoas tentando puxar o meu tapete, que existem, problemas sociais que sejam, existem limitações nesse mundo natural. Quando eu descanso disso, como me fala o escritor de Hebreus, e eu descanso em Deus, e eu deixo que Ele cumpra a obra, a partir de agora não há limite, porque o mundo que está agindo sobre a minha necessidade é um mundo espiritual. Quem está agindo na minha necessidade, quem está me guiando no meu caminho, quem está me mostrando e me capacitando, não tem limitação natural. Ou alguém aqui acha que Deus está limitado à lei da gravidade? Alguém aqui acha que Deus está limitado ao Banco Central americano? Alguém aqui acha que existe um limite para Deus dentro do que a ONU coloca que é socialmente aceitável? Não existe limite para o nosso Deus. Então, enquanto eu estou lutando a minha batalha, existe um limite natural, que sou eu. Quando eu entrego essa batalha ao meu Deus, não existe limite mais. E o que a palavra propõe para a gente é uma vida plena, sobrenatural. Então é a ação dele quem vai cumprir isso. Esse descanso exige uma necessidade, exige uma ação, e essa ação é intencional de buscar esse descanso. Exige um posicionamento intencional de fé em direção a isso. A palavra me fala que a palavra de Deus, aqui o versículo me fala que a palavra de Deus é afiada para separar alma e espírito.
Não é isso? É a palavra de Deus quem separa alma e espírito. Então, o meu esforço, a minha intencionalidade, a minha ação tem que ser em me manter em contato com a palavra, me manter em contato com a espada que vai separar a minha alma, que é onde está a sede das minhas emoções, as minhas dúvidas, as minhas dificuldades, aquilo que mina e pode manter e pode segurar a minha fé, e aquilo que é o meu espírito, nascido de novo, perfeito, imagem e semelhança do nosso Deus. É a palavra quem vai separar aquilo que pode minar a minha fé, os meus sentimentos, as minhas emoções, do meu espírito que já é perfeito. E aí quando eu faço essa separação e me sobra somente o meu espírito perfeito, eu consigo entrar no descanso independente de qualquer situação que apareça na minha vida. E é isso que a gente tem que buscar. O meu esforço não pode ser em resolver o problema. O meu esforço, a minha ação meramente dita, não pode ser em me manter alegre. A palavra me diz que eu tenho que me alegrar. Não, a palavra me diz que eu tenho que descansar. A alegria do Senhor é a minha força. É a ação dele quem vai me trazer alegria, independente do que está rolando no meu caminho. É a alegria dele, é a vontade dele, é o amor dele, é o poder dele, em mim, através de mim, quem vai me garantir esse descanso. A minha vontade, o meu esforço, aí sim exige um esforço que eu digo no sentido de uma ação intencional, não um sofrimento, meu Deus, mas uma ação intencional, um exercício do meu livre-arbítrio em me manter em contato com a palavra, em parar e ler a Bíblia. Esse é o esforço que o escritor de Hebreus fala comigo. Esse é o esforço que eu tenho que ter para entrar no descanso. Eu tenho que decidir separar um tempo do meu dia para ler a palavra. Eu preciso decidir separar um tempo não só para ler a palavra e buscar um entendimento interpretativo, mas de buscar e refletir na palavra e pedir ao Espírito Santo, estar sensível ao Espírito Santo para escutar uma revelação sobre aquilo que eu estou lendo. A Bíblia não é um livro meramente interpretativo, ele é um livro que exige revelação. Quando eu leio a Bíblia e interpreto, é legal para a minha vida. Não tem nada na Bíblia que, se eu interpreto da maneira correta, mera interpretação, vai me levar para um caminho torto. Tá? Não tem nada na Bíblia que, se eu interpreto considerando o contexto, considerando o momento histórico, considerando que eu interpreto isso por mera interpretação, vai me levar para um caminho torto. Não tem nada. Mas é uma diferença entre eu ler a Bíblia como um livro e eu buscar uma revelação e esse livro se tornar a palavra do Deus vivo na minha vida. E é isso que a gente busca. É intencional, isso precisa ser intencional. Eu preciso exercer o meu livre-arbítrio e decidir vir à igreja. E ter um momento de comunhão com os meus amigos, com os meus companheiros, com os meus irmãos. Isso fortalece a minha fé, isso fortalece a minha caminhada cristã, me possibilita exercer cristianismo com o meu irmão, me possibilita receber mais enquanto eu estou em comunhão com os meus irmãos, desenvolver o fruto do Espírito. Exige uma intencionalidade em dedicar algum tempo. Isso eu preciso decidir. Essa decisão é minha, isso tudo está disponível. Mas exige uma intenção minha e uma vontade para caminhar nessa direção. Estão comigo? Agora que eu já fui, primeiro eu só ia, agora eu já fui. Eu preciso buscar esse descanso em todo o decorrer desse caminho. Em todo o decorrer desse caminho. Eu escutei o Espírito Santo me apontando uma direção, eu sigo no caminho, e agora no decorrer desse caminho eu preciso buscar isso. E lembra de uma coisa, Jesus morreu na cruz para que isso seja possível para você. Esse descanso que a gente está falando, esse descanso em Cristo, ele não era possível na antiga aliança. Porque não havia o Espírito Santo dentro das pessoas, a ação de Deus para as pessoas naquela época, ela existia, ela era milagrosa, ela era sobrenatural. Foram 40 anos, mas ainda eram servos. Hoje somos filhos. Em Cristo Jesus nós somos filhos. Olha só o que aconteceu. Quem aqui se lembra do episódio em que Jesus foi lavar os pés dos apóstolos? E ele chegou para Pedro e ele falou assim: chega aí, deixa eu lavar teu pé. E aí o que Pedro falou? Não, você lavar o meu pé? Não, de jeito nenhum.
Não pode lavar o meu pé. Não, 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 não. Você é o Senhor. Vai lavar os meus pés. E o que Jesus fala com ele? Meu irmão, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Olha, vamos tentar interpretar bem o que estava acontecendo aqui. A gente está falando de Jesus Cristo. Quem conhece Jesus Cristo? Quem lembra quem é Jesus Cristo? Beleza, né? Estamos juntos nessa parte. Jesus Cristo não era um cara maneiro que caminhava pela terra. A gente está falando do Filho de Deus. A gente está falando do Verbo. Lembra, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Lembra de no princípio era o Verbo, e tudo foi criado pelo Verbo? A gente está falando da pessoa da Trindade. A gente está falando do próprio Deus que desceu à terra, caminhou conosco para morrer por nós, por amor, por escolha, por vontade dele, para cumprir um propósito, um plano que já estava no coração de Deus desde o início. A gente está falando do cara que desceu para salvar a gente, para redimir a gente de todos os nossos pecados. A gente está falando do próprio Deus. O próprio Deus veio e foi lavar os pés dos discípulos dele. Lavar os pés dos convidados, naquela época, você tinha lá os seus servos, e o servo mais furreba que você tinha, aquele que tinha, sei lá, derramado vinho em cima do vizinho rico, para punir esse cara, você colocava ele para lavar os pés das pessoas. Então a gente está falando da atividade, não só uma atividade de servir, mas uma atividade que, culturalmente, era uma atividade muito pouco reconhecida, muito pouco valorizada. E é essa atividade que Jesus escolhe para mostrar para a gente sobre servir. É essa atividade que Jesus, o próprio Deus, escolhe para mostrar para a gente o seguinte: não é lavar os seus pés que me torna menos Deus. Na cabeça de Pedro, naquele momento, eu tenho certeza que a ideia dele era nobre, digamos assim, para aquele momento. Ele falou: cara, você é Deus, eu reconheço você como o Senhor, eu reconheço você como o meu Salvador, como a minha única fonte e possibilidade de salvação para todo o povo de Israel. Você é Deus, você é o Deus da criação, você é o Deus que falou haja luz, você é o Deus que falou que apareça, que se crie o firmamento. Você é esse Deus, eu não posso deixar você lavar os meus pés. A cabeça de Pedro era, talvez a gente possa dizer que isso é nobre. Mas o que Deus fala para ele, o que Jesus fala para ele, é o seguinte: o que ele mostra para ele é que isso não vai me fazer menos Deus. Eu vou lavar os seus pés. Você quer ter parte comigo? Então deixa que eu faça a minha parte. Deixa que eu faça aquilo que eu escolhi fazer. Sou eu quem estou escolhendo lavar os seus pés. Não é você quem está me pedindo para lavar os seus pés. Sou eu quem está escolhendo lavar os seus pés. Deixa eu fazer aquilo que eu escolhi. Deixa eu fazer o meu plano. É isso que Jesus está falando com a gente. Sou eu quem colocou isso no seu coração. Deixa eu guiar você. Deixa eu servir você nessa caminhada. E eu não estou falando de servir no sentido de, eu sou melhor, Deus veio para me servir. Não, eu estou falando, gente, do próprio Deus ter decidido me guiar nesse caminho. Eu estou falando do próprio Deus ter resolvido e decidido e fazer parte do plano dele me abençoar. Eu estou dizendo que o próprio Deus faz parte do plano dele e é isso que ele quer, é me conduzir nesse caminho até a bênção, até aquele propósito que ele colocou no meu coração. Eu preciso permitir que ele faça a vontade dele, que ele cumpra o propósito, que ele faça aquilo que ele morreu para que eu tenha. Só existe uma forma de haver plenitude para mim. Só existe uma forma de eu alcançar um descanso que está em Deus. É através de Deus. O descanso de Deus não é possível na minha capacidade física natural. O descanso em Deus só pode se cumprir em Deus. Então eu preciso deixar que o meu descanso se cumpra em Jesus. Eu preciso deixar que a minha mente entenda e trabalhar e me esforçar aí sim para entrar nesse descanso, para entender que esse descanso vem através de Jesus. Então Jesus age na minha vida. Jesus está aqui a minha dificuldade, porque se eu for lidar com essa dificuldade, se eu for lidar com esse problema, se eu for lidar com essa montanha na minha vida, eu não consigo descansar. Então Jesus, está aqui o problema para você e agora eu vou descansar porque eu entreguei o problema para você.
Agora eu vou descansar, Jesus, porque a dificuldade, a pessoa azeda, o problema, a aparente falta de dinheiro, a aparente dificuldade está aqui para você. Se eu me preocupar com isso, eu não consigo entrar no descanso. Então está aqui para você. Cumpre o teu propósito. Cumpre a tua vontade em todas essas coisas. E agora eu consigo descansar. Olha só. Quando eu falo sobre propósito e vontade de Deus, eu não estou tirando da minha cabeça também não. Vamos lá, vamos ler? Vamos para a palavra? Salmos 35, 27. Eu vou ler a segunda parte, tá? Na nova versão transformadora fala assim: grande é o Senhor que se agrada de abençoar o seu servo com paz. Ele se agrada em abençoar o seu servo com paz. Olha o que a nova versão, Nova Almeida atualizada fala. Glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do teu servo. Eu não estou falando para você que alegra o coração de Deus, deixar que Ele tome conta do propósito da minha vida. Eu não estou falando isso para você do nada, é a palavra quem está me dizendo. Alegra o coração de Deus quando eu falo, meu Deus, está aqui o caminho para você. Meu Deus, está aqui, ó, a dificuldade é sua. Eu aceito o propósito, eu aceito o caminho que você colocou para mim, eu aceito isso, vamos, começo a caminhar, olha só fui, agora eu já foi, e as coisas vêm e está aqui, eu estou no meio do caminho e é tua essa dificuldade, é tua essa preocupação. Ou então, no momento em que eu estou descansadão, está tudo dando certo, as coisas estão indo, glória a Deus, porque é por você que eu tenho esse descanso, que é graças a você que eu tenho esse descanso. Às vezes a gente caminha daqui para ali e a gente acha que está tudo bem. Cara, vocês já viram uns videozinhos que o pessoal faz às vezes na internet? Assim, ó, o cara está caminhando aqui, ó, sussa. E aí tem tipo que uma lente espiritual atrás. E aí o bagulho está quebrando ali atrás. O pau está quebrando ali. Anjos, demônios. Uma luta espiritual tremenda. E o cara está caminhando aqui, ó, tranquilaço. A tranquilidade na tua vida não quer dizer uma tranquilidade no mundo espiritual. Ela normalmente não existe. Porque tudo o que o diabo quer o tempo todo é impedir que isso aconteça. Então ele está se movimentando. O que acontece às vezes, cara, é que os livramentos na tua vida são tão grandes que você nem percebe que eles aconteceram. Às vezes a gente acha que está tudo sussa. Cara, aqui no natural está tudo bem, está tudo tranquilo, ninguém está me enchendo o saco. Mas atrás de mim tem uma guerra espiritual acontecendo. E isso é o meu Deus lutando por mim. Isso é o meu Deus buscando para mim e conquistando e trazendo para mim o descanso que Ele me prometeu na palavra. Agora, isso só acontece quando eu renovo a minha mente, eu entendo a obra consumada de Cristo na minha vida e eu aceito a obra dele na minha vida. A única forma de nós sermos prósperos é em Cristo. Só existe uma completude, só existe uma forma de termos uma vida completa. Só existe uma forma da gente alcançar aquilo que realmente Ele tem planejado para a gente. E é em Cristo. Recusar que Jesus lave os meus pés, recusar que Jesus haja na minha vida, recusar que Ele me capacite. Não, isso aqui eu consigo, deixa comigo. Quando eu recuso isso, eu estou negando que o Deus, Criador do mundo, aquele que criou todo o universo para que hoje eu existisse e estivesse aqui, eu estou recusando o que esse cara fez por mim. Eu estou recusando o propósito dele para a minha vida. Eu estou recusando e dizendo que não, você se humilhou, você foi à cruz, você sofreu como homem, sofreu na carne, sofreu as tentações, mas deixa de lado isso aí tudo, que agora isso aqui eu dou conta que isso aqui é tranquilex para mim, deixa comigo. Não. Jesus, isso aqui é facílimo, olha que coisa maneiríssima. Isso aqui eu faria, eu resolveria assim. Eu sozinho resolveria em 2 minutos. Imagina como é que eu vou resolver com você. Vai levar 4 segundos. E é isso que eu tenho que buscar. Quando eu recuso, eu estou simplesmente desconsiderando toda a obra da cruz que me garante tudo o que hoje eu tenho. Eu estou simplesmente dizendo, Jesus, segura tua ondinha aí, que agora deixa comigo. Quando eu não aguentar, eu te chamo de novo. Não é isso que Ele quer para a gente. O objetivo dele para a gente é plenitude. E isso só vem quando eu consigo descansar e entregar para Ele. Tudo, do início ao final. Agora que nós já fomos, eu hoje quero convidar vocês a seguirem no caminho buscando essa plenitude.
que somente Deus tem para a gente no decorrer dessa caminhada, que somente Ele pode cumprir. A palavra de hoje é um convite, é uma certeza que eu quero trazer para vocês e um convite de que, cara, deixa Ele agir. Deixe Ele agir e você vai ver o que vai acontecer, como as coisas vão caminhar. Quem já foi? Quem já foi? Muito bem. Agora nesse caminho, vamos deixar? Vamos descansar? Vamos buscar o descanso? Vamos? Amém.